Bem, boa noite mais uma vez a todos. Eu queria levantar um assunto aqui, que a nossa presidente já se manifestou, em relação ao acontecimento que ocorreu já há algum tempo, mas agora que veio à tona através da imprensa. Logicamente que tem que ser apurado, se for verdade, deve sim ser punido pelo que fez. Nós aí temos que verificar se houve omissão e quais são as responsabilidades de cada um. É um assunto que, em Carlos Barbosa, nós não precisaríamos estar levantando e falando sobre isso, porque nós temos uma sociedade ordeira. Mas, às vezes, se faz esse tipo de coisa que é realmente deplorável contra uma criança. Quando for contra idosos ou crianças, imagine vocês uma criança de 2 anos. Então que se apure e que se dê realmente uma pena exemplar para os culpados. Quero também fazer uma referência à Câmara de Vereadores e ao Executivo. Sinceramente, não sei de onde partiu a norma em que o fiscal, que é o vereador, tem que pedir licença para o executivo para fiscalizar. E se isso for uma norma do executivo, nós da Câmara de Vereadores, que temos essa incumbência cedida pelo povo de Carlos Barbosa, temos que tomar uma decisão. Temos que, sim, se rebelar contra esse tipo de coisa. Imagine que o fiscal tem que avisar o dia e a hora que vai fiscalizar. Vocês ouviram na imprensa, por exemplo, um fiscal avisando os queijeiros que haveria fiscalização. Vejam bem o que aconteceu aqui em Carlos Barbosa. Eu não sei o porquê, qual o motivo, qual a intenção. Nós, da Comissão de Educação e Cultura, solicitamos ao Executivo, como é norma, que não sei de onde veio, a permissão para visitar as escolas do município, inclusive as de educação infantil. Essa solicitação foi aprovada no dia 9 de novembro de 2015. 9 de novembro de 2015. No dia 10 de novembro de 2015, foi encaminhada ao Executivo. Isso são 7 meses já. Onde está a resposta? Será que o Executivo não quer a fiscalização nessas escolas? E aí acontece esse tipo de coisa. Pode acontecer com a fiscalização, mas sendo fiscalizadas, talvez seja evitado muita coisa. Eu pergunto aos nossos colegas, aos meus colegas, a população que está aqui, a população de casa, a imprensa, qual é o motivo de esperar 7 meses, e ainda não veio a resposta, para permitir que o fiscal do povo consiga fiscalizar?
imaginamos, tomara que seja até esquecimento, que não poderia acontecer. Eu acho um descaso com o Poder Legislativo. Não é um descaso apenas com a comissão. É um descaso com o Poder Legislativo, que aprovou por unanimidade. Não sei a intenção, mas isso acontece em Carlos Barbosa. Então, é lamentável mesmo, e eu acho que a Câmara tem que se posicionar sobre isso, tem que indagar o Executivo qual é a intenção por não ter permitido a Comissão de Educação visitar e fiscalizar as escolas do município. Vereador, eu tenho outro assunto, não sei se quiserem agora. Tu sabe, pode continuar depois, pode ser depois, se possível. Talvez. Bem, sobre isso, é isso que eu tenho a dizer. Depois eu vou dar a parte e aí complementamos. Eu quero falar sobre os aluguéis que aqui foi puxado pelo vereador Matheus na semana passada. E aqui foi rebatido o seguinte, que os serviços justificam o aluguel, embora ele seja elevado ou não. Eu acho que o foco não está no serviço prestado. Ninguém quer tirar serviço de ninguém. Eu acho que tem que ampliar os serviços para a população. O foco é realmente se está sendo justo ou não o pagamento dos aluguéis. Também sou favorável ao que o vereador Luciano defende, e eu fui o primeiro, lá em janeiro de 2013, indicar ao Executivo para que construísse. Imaginem vocês quanto dinheiro foi pago já de aluguéis de janeiro de 2013 até junho de 2016. Se o aluguel fosse bom, nenhum da comunidade estaria pensando em casa própria. Eu acho que a questão é que o poder público tem que ter bom senso para gerir aquilo que a população paga de impostos. Vereador Valmir, pode... Sim, agradeço a parte, vereador Ari, e especificamente na questão da função do vereador de fiscalizar. Aqui já foi debatido que o Poder Legislativo de Carlos Barbosa, e aí dá para incluir a grande maioria dos poderes legislativos do Brasil, eles são submissos aos poderes executivos. E por causa disto, e eu não sei porque muitas vezes a imprensa também ignora tais fatos, e parece que tudo aquilo que o executivo faz está perfeito. Aquilo que o vereador pensa ou sugere em fazer, muitas vezes ou quase sempre está errado. E aí não se aprofunda um assunto pertinente, que o Brasil está no caos que está, justamente por falta de fiscalização das pessoas eleitas e que recebem recursos públicos para fiscalizar. Aí vem Congresso Nacional, aí vem Senado Nacional e a grande maioria das câmaras de vereadores. E devo lhe dizer, pelo conhecimento que tenho, que não existe legislação nenhuma que proíba o vereador de fiscalizar repartições públicas, desde que não atrapalhe a função funcional dessas repartições, seja nas escolas, nas creches, ou em qualquer função que é de sua competência poder fiscalizar. E, lamentavelmente, isso acontece em outros municípios, mas falamos no nosso, onde que um vereador que faz parte de uma comissão
ter que pedir autorização do Poder Executivo para poder visitar determinada escola, colégios, para poder averiguar, sugerir, que é de competência e obrigação dele. Então, lamentamos profundamente estes acontecidos e esperamos que mude de ideia e que realmente se aplique a legislação pertinente. Obrigado. Obrigado, vereador. Veio engrandecer aquilo que a gente está falando. Eu acho que a boa fiscalização é aquela que se faz de surpresa. Quer dizer, são 7 meses que nós estamos esperando. O que aconteceu nesses 7 meses? Eu acho que a Câmara de Carlos Barbosa, eu já falei outras vezes, que nós estamos muito submissos ao Executivo. Aqui nós tivemos vários exemplos de que quem manda aqui é o Executivo. Isso foi dito aqui por vereadores. Então imagine como nós estamos em Carlos Barbosa. Vereador Valmor. Obrigado pela parte, Ari. Sabe, Ari, eu não sou vereador eleito, eu sou o primeiro suplente e estou aqui substituindo o Everson Kirsch. Sempre fui contra ter que se inscrever pedindo permissão para visitar uma creche, um colégio, seja lá a entidade que for. Se o vereador estiver se inscrevendo, pedindo permissão, tal local estará avisado que terá visita de um ou de mais vereadores. Se tiver alguma coisa errada, é claro que vai ser corrigida. Seria mesmo que a polícia está avisando o bandido, não vá lá que eu estou indo para lá. Seria praticamente a mesma coisa. Eu acredito, Ari, que os vereadores têm que ter uma conversa com o Executivo ou com a Secretaria de Educação, não sei com quem, né? E resolver. Eu acho que a melhor visita, como dizem, é a visita surpresa. Se o vereador chegar de surpresa, ele não vai atrapalhar. Porque eu acho que se ele é votado pelo povo, para ser fiscal do povo, ele tem que fazer suas visitas, ele tem que fiscalizar. E eu acho que tem que ser resolvido entre os vereadores e o Executivo. Seria isso, Ari. Obrigado, Valmor. Mas muitas coisas que se faz no direito e no dever da função do vereador, muitos pensam que é intriga da oposição. Não é isso aí. Nós estamos aqui exatamente exercendo a nossa função dada pelo povo. Vereador Luciano. Obrigado, Ari. Na legislatura passada nós tivemos um embate muito grande sobre esse tema aqui nessa casa. Até com consulta da DPM. E eu não tenho certeza absoluta, Ari, que deve estar havendo algum mal-entendido, por um lapso alguém esqueceu de dar a resposta, que na verdade a gente não precisa autorização, não precisa permissão. O que se pede é que se agende uma visita para que se visite qualquer lugar público. E eu acho completamente aceitável isso. Imagina, hoje eu vou lá num colégio, vou verificar tudo, vai ter que ter um professor, alguém para me acompanhar, amanhã vai a vereadora Lourdes, depois o Rafael, e assim por diante. É só um agendamento. E nós temos que separar uma escola que pode ter alguma coisa ilegal, pode, não tem dúvida, mas não vai estar existindo um crime, como o vereador referiu lá, que é a história do queijo, claro, lá está crime, é um ato criminoso, tem que ser de surpresa. Mas para se ter uma ideia de como é o respeito entre os poderes, o Ministério Público, promotor, eles fazem vistoria na polícia. E dentro de uma delegacia, tu pode cometer um monte de crime. Tu pode ter droga escondida, tu pode ter arma fria, tu pode ter um monte de coisa. E um promotor liga para o delegado, por respeito ao poder, olha, quinta-feira eu estou indo aí, vou lá visitar, fazer vistoria, inspeção. É assim que funciona. Eu acho que é uma questão de gentileza, de educação, de respeito entre os poderes, esse fato de se agendar. Agora, é inadmissível 7 meses. Não pode ser assim. Se o vereador decidir, a comissão pedir para agendar, eu acredito que na mesma semana tem que ser disponibilizado, organizado, até porque, volto a dizer, dentro de colégios, eu acredito que não ocorram crimes. Pode ocorrer como aconteceu com essa professora, essa monitora, mas o normal não é ocorrer crimes. Mas a liberação, isso é completamente viável. Eu acho que o vereador só tem que agendar essa visita. Não é uma permissão, eu acho que deve ter um equívoco, com certeza, sobre esse tema. Mas é bem lembrado para trazer nessa tribuna, vereador Ari. Obrigado. Eu só quero dizer assim, vereador Luciano. Claro que crime é com a polícia.
Mas o fiscal, ele não pode avisar que vai. Lá não avisaram é crime. Aqui na escola, se comprovado o que estão dizendo, é crime. Mas não é pelo crime que o vereador vai lá. Mesmo porque não pode. Mas, enfim, ele vai ver se realmente está sendo feito aquilo que a lei permite. Por favor, uma parte. Quem foi o outro? O Davi. Obrigado, colega vereador Ari. Sobre a monitora de creche aí, eu acho que ninguém é omisso. Tenho certeza, se essa monitora for culpada, ela vai ter o trâmite legal na justiça. É nós que vamos decidir. Com certeza absoluta. Porque eu também não gostaria que um filho meu, um pai meu, qualquer amigo meu que fosse agredido por uma outra pessoa, principalmente pessoas indefesas, que é criança ou idoso. Isso aí certamente vai vir a nossa resposta. Sobre os aluguel, falam tanto, eu acho que os aluguel, antes de estar jogando o pé no ar, eu acho que teria que ser feita uma pesquisa nas locadoras daqui da cidade, ver mais ou menos quanto custa essas salas aí. Se é compatível, se vale 10, vale 5, e depois nós podemos começar a criticar. Foi feito um pedido de informação aqui, delegacia, brigada militar, mas não diz nem quantos metros tem, nem os metros não diz. Se paga 10 mil, deve ter bastante metros quadrados. Eu disse, eu acho que devia ter, sim, uma revisão. Sobre a Comissão de Educação, eu também acho que tem que ser agendado. Ele falou muito bem o colega vereador aí, Baroni. Eu acho que vai lá, faz o pedido, olha, qual é o dia que nós podemos visitar. Não é chegar aqui na escola, botar o pé na porta e tocar para dentro. Isso não é coisa. Eu sempre digo, acho que tem que ter um respeito. A mesma coisa chegasse na casa de vocês, botasse o pé na porta, entrasse lá dentro e ver o que vocês estão fazendo. Por aí também não. Nós somos fiscalizadores. Eu acho que tem que fiscalizar. E o Xavier sempre disse, se tem alguma coisa, denuncia. Eu tenho certeza, estou acusando aqui que é o executivo que está fazendo, tenho certeza absoluta que não é. Alguma falha veio daqui, não sei se a Câmara mandou lá, e lá da Câmara, para quem caiu, então nós temos que ver isso aí. Vão ter que achar o culpado. Porque o direito de uma pessoa termina quando começa do outro. Então nós temos que fazer essas coisas. Agora, aqui nessa Câmara também, não é só fiscalizar. Aqui tem vereadores que só fazem acusações, e até hoje não foi aprovado. Nada. Não aprovou nada. Porque aqui, porque lá, porque aqui, é ônus, é terra, não conseguiram nada. É só acusação. Seu tempo, vereador. Eu gostaria de ficar falando bastante. Obrigado. Vereador Davi, quanto aos aluguéis, eu não estou criticando, eu só estou dizendo que o foco é esse, não é pelos serviços prestados. Simplesmente isso. Quanto à fiscalização, a Câmara encaminhou no dia 10, está aqui o ofício e foi recebido pelo Executivo, alguém responsável pelo Executivo. Então, foi recebido, a Câmara encaminhou e isso está correto. Quanto à prova, o senhor tem na mão notas fiscais que comprova muita coisa que se diz aqui. Então, é sim dever do vereador fiscalizar. E a fiscalização se avisa, sei lá, como eu disse, tem vários exemplos aí, tem lá no Congresso, os caras queriam avisar aqui, avisar ali, e isso não funciona, para fiscal não funciona. Diga, vereador Denir. Obrigado, vereador Ari. Eu quero só me referir aos aluguéis, e eu sempre defendi aqui nesta casa que não se imobiliza. Gestão moderna não se faz mais isto, e podemos ver até nas empresas, grandes empresas que não estão fazendo mais isto. E eu só fiz um levantamento superficial a semana passada das secretarias que tem ali no prédio, que tem 1.351 metros quadrados de área, tem 4 secretarias, tem mais arquivo morto lá, se não me falha a memória, e paga 12 mil e alguma coisa, 13 mil reais de aluguel. Também entrei em contato com uma construtora para ver mais ou menos o metro quadrado, quanto custaria para fazer essa sala. É em torno de 2 milhões de reais. Então, assim, é só para refletir. O vereador Baroni disse que tem financiamentos, e vocês batem tanto nos financiamentos que o governo faz para fazer infraestrutura no município, imagina mais financiamentos e financiamentos para construir e imobilizar, que talvez daqui 5 anos, 6 anos, já
fique pequeno. A prefeitura, construída há 30 anos, hoje já é pequena. Quem diria que há 30 anos, quando construiu a prefeitura, ia ser pequena para Carlos Barbosa? Então, eu penso que comparar com a casa própria não é comparativo, porque a casa é um bem particular. Ora, quando se fala em dinheiro público, temos que cuidar muito. E imobilizando não é cuidar do dinheiro público. Eu acho que dando serviço, uma creche, não importa em que lugar está, nós temos que questionar o serviço e o atendimento das crianças que lá estão. A secretaria também não importa onde está, e o melhor de tudo é descentralizar. Até o nosso município tem um problema muito sério de trânsito. Imagina tudo concentrado, como é que ficaria as nossas ruas do centro. Então, eu acredito que o aluguel é a melhor maneira ainda de se administrar o dinheiro público. É uma questão de como a gente vai analisar isso. Imagine se a prefeitura tivesse que ter pago 30 anos o aluguel da prefeitura, de toda essa estrutura da prefeitura. Imagine quanto dinheiro teria saído dos cofres públicos e não teria o bem. Não sei, alguém... Miguel, tu tinha falado? Rafa, isso. Obrigado, vereador Ari. Importante tua tribuna. Infelizmente, não é de hoje que a Câmara de Vereadores enfrenta dificuldade para cumprir o seu papel de fiscalização. Eu lembro de uma oportunidade que eu fiz um pedido de informações executivo, na época até o governo era outro, e acho que até era solicitando informações sobre o palco, que foi construído aqui no centro. Foi informado que seria muita informação, que teriam muitas folhas, mas que o processo estaria disponível na prefeitura para análise. Eu agendei o horário, me levaram para uma salinha, me deixaram lá o processo na minha frente, eram várias páginas, várias folhas. Atrás de mim colocaram uma pessoa para cuidar o que eu estaria fazendo. E ali fiquei por um tempo avaliando as informações. Só que, claro, durante uma tarde, avaliar um processo como foi a construção do palco não seria tempo suficiente. Depois, solicitando novamente uma oportunidade para que esse processo fosse revisto, fosse lá de novo, verificado, mas foi negado esse pedido. Então, eu entendo, colega, acho que essa dificuldade a Câmara sempre teve, e não importa o governo que esteja aí, sempre nós tivemos dificuldade para cumprir esse papel de fiscalização. Agora, aqui especificamente, nesse pedido das escolas, eu entendo que realmente aí alguma falha aconteceu. Porque se o pedido foi feito em novembro e até agora não veio uma resposta, bom, nós precisamos cobrar isso do executivo e principalmente do setor competente. Pelo menos uma resposta tem que vir. No meu caso foi negado. Aqui simplesmente não foi dado resposta nenhuma. Então acho que aqui sim o colega tem razão em reclamar. E aqui eu ajudo a cobrar do setor responsável que dê uma resposta para esse ofício. Então, acho que realmente, colega Ari, eu te apoio nesse sentido. Vereador Rafael, eu jamais vou defender um caso, seja ele quem for o partido. Eu acho que a Câmara, ela merece respeito. E também penso que a presidência da Câmara, nós temos uma pessoa especializada que é a assessora jurídica. Então, essa tem que ser acionada quando há o desrespeito. Diga, sim, vereador. Obrigado pela parte, senhor vereador Ari. Eu vou responder uma questão que está aqui na minha mão, que mais forma de transparência não existe. É só pegar no site e vocês verem os absurdos que são as salas de 1 metro quadrado. Brigada Militar, vocês sabem o que estão pagando aluguel hoje. A sala tem 2 salas, 101 e 103. Uma sala tem 257 metros quadrados e a outra tem 137, o valor que pago de aluguel. Sala da ProArte, ela tem uma metragem de... Só vou ver aqui qual a metragem dela. Já vou falar para vocês.
Não tem metragem. Das secretarias existentes tem 1.351 metros quadrados. O valor do aluguel que paga. De 2 pavilhões que nós temos na 21 de abril, sendo um 362 e o outro 285 metros quadrados. Vejam bem o valor do aluguel. Incubatório, também nós temos aqui a metragem de 1.036 metros quadrados. Vejam bem o valor do aluguel. Então, se vocês acham o parâmetro que a Brigada Militar, onde que está, pagando o aluguel acessível, eu não sei como que eles podem ficar lá, porque eu acho que tem salas muito mais baratas para alugar e botar a Brigada Militar. Por isso que eu digo, o foco ele tem que ser em cima do valor dos aluguéis, não dos serviços prestados. Os serviços prestados eles podem ser prestados em salas de menor ou maior custo. Terminou seu tempo, vereador. Diga. Terminou seu tempo. Foi o tempo. Sim, senhora presidente, demais vereadores, imprensa escrita e falada. Antes de começar a minha fala propriamente dita, eu acho que vou fazer uma correção, capaz pode ter esquecimento, sobre mandar ofício. Eu acho que foi alterada o artigo, agora tem que ser por escrito através da moção. Só certifique isso aí. Quem pediu um ofício. Não tenho certeza, acho que tem que ver com a estrutura jurídica, acho que não pode mais ser ofício verbalmente falado em plenário. Tem que ser por escrito e o plenário aprovar. Então vocês, vereador Davi e Gabriel, que pediram ofício para os times lá, para a semana que vem fazem por escrito, que daí será aprovado. Ser por escrito. Vou falar hoje sobre meu pedido de informação novamente sobre as salas de aluguéis. Meu pedido de informação número 21/2015, no qual se refere ao Centro de Atendimento Psicossocial, CEMAPS, encaminhar esta casa ao contrato de aluguel da sala, desde quando o aluguel da referida sala é pago, quanto custou a reforma, encaminhar as notas e empenhos. Tudo isso na justificativa condiz com que no jornal, na edição do Jornal Contexto, vinculado no dia 8 de agosto, consta a matéria do coordenador do Conselho Municipal de Saúde, José Carlos Ribeiros, aponta irregularidades administrativas, dizendo que o aluguel da sala do CEMAPS está funcionando e já vem sendo pago há 1 ano. Porém, o CEMAPS foi entregue à comunidade de 7 de julho do corrente ano. Desta forma, através desse pedido de informação, busca esclarecimento acerca do assunto. Então, agora, resgatando tudo isso, eu vou ler a resposta do meu pedido de informação. O CEMAPS foi entregue oficialmente à comunidade de 7 de julho de 2015. Porém, é importante ressaltar que o planejamento para instalar efetivamente o CEMAPS envolveu um grande trabalho, no qual iniciou-se antes da locação do imóvel, pendurou-se até a sua entrega. O planejamento iniciou com a busca e escolha de um espaço apropriado para atender a demanda atual e futura, requerendo, portanto, um espaço amplo que comportasse as atividades existentes e que pudesse gerar mais possibilidade de ampliação ao longo prazo. No momento que se encontrou-se o lugar, de suma importância foi realizar a reserva da sala, para que não fosse alugada para outros. A forma de preservar o local foi por meio de aluguel. Cabe destacar que não há como definir o planejamento relacionado ao layout do espaço, projeto TI, mobiliário e outros recursos, sem ter espaço definido. Assim, antes da
conveniência, oportunidade e supremacia de interesse público, tão logo encontrado o local adequado, foi feita a locação do imóvel, cujas obras estruturais necessárias foram realizadas pelo proprietário. Desde o início foi idealizada a instalação dos CEMAPs naquele local, e para a regulamentação há um trâmite burocrático a ser seguido, conforme regramentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Primeiro passo para tanto é cadastrar os CEMAPs no Ministério. Referido cadastramento foi iniciado ainda no ano passado, porém ainda enfrentamos sérias dificuldades quanto à sua efetivação. Então, o que eles me responderam? A cronologia das atividades da implantação dos CEMAPs. Só para vocês entenderem. Então, eu pedindo informação. 21/2015, CEMAPs foi entregue oficialmente à comunidade de 7 de julho de 2015. Cronologia de implantação dos CEMAPs. Locação. Contrato número 159/2014, 11 de agosto de 2014. Pode passar. Montagem do projeto terapêutico que define as estratégias e procedimentos a serem adotados para a promoção de saúde mental, visando o desenvolvimento pessoal e autonomia do usuário, definindo os instrumentos utilizados para tanto, grupos, oficinas, etc. CAPS. Definição do mobiliário. Definição dos procedimentos operacionais padrão, rotinas de funcionalidade a serem utilizados nos CEMAPs. Licitação para aquisição imobiliária em 19 de março de 2015. Olha o tempo que passou. Pregão presencial número 28 de 2015. Sendo mobiliário sob medida, o prazo médio de entrega é de 30 dias. Sendo que a referida compra foi entregue até 20 de abril de 2015. As 6 empresas ganhadoras do pregão. Então, tá aí os 6 nomes, com os valores devidos, cada uma dos seus fornecedores. Uma foi gasta 13.899, outra empresa 27.500, outra empresa 21.400, outra empresa 9.500, outra empresa 13.438, outra empresa 661,20. Pode passar. Realização do projeto TI. Instalação do cabeamento lógico interno e instalação de fibra ótica externa para acesso às redes de serviço da Prefeitura e Secretaria de Saúde. Término 25 de junho de 2015. Reuniões com a equipe do CEMAPs para informar e estabelecer os fluxos de procedimento e de atendimento. Pode passar? Análise e definição do remanejo de equipes de trabalho. Análise e readequação das escalas de trabalho. Análise e readequação do sistema de agendas. Montagem do local, limpeza, etc. Entrega à população 17 de julho de 2015. O que quero trazer aqui para vocês? Pode passar. Através do contrato 159, Centro Municipal Psicossocial, proprietário Mário José Delfré, endereço 21 de abril, esquina com a Independência, data inicial 11/2/2015, valor inicial do aluguel 3.993,75. Pode passar. Como podemos perceber, esse imóvel ficou sem uso por 11 meses. Valor pago ao mês 3.993,75. Pagando o valor total nesses 11 meses de 43.931,25. Eu só quero trazer esse valor para os nobres edis, que como ficou 11 meses parado, foi gasto 43.931,25. Pode passar. Conforme o anexo, a única nota de reforma foi um gasto de 1.416,85 em fiação elétrica e utensílios, o mesmo sendo fornecido pelo Comércio de Materiais Natali Limitado. Pode passar. Outro caso que nós temos também, instalação do SAMU, proprietário Bancés de Engenharia, Comércio e Reputação Limitadas, endereço Avenida Presidente Kennedy, 703, contrato, data inicial 1/2/2011, valor 1.600. Pode passar. O contrato teve início em 1 de fevereiro de 2011, porque foram pagos 6 meses de aluguel e encargos uma só vez na abertura, que o SAMU só aconteceu no mês de setembro de 2011. Pode passar. Não tem mais. Faltou o cálculo aí dos 1.600 vezes 6 meses. Então, quero trazer para vocês só esse gasto de uma sala, 1 ano quase parada, pagando aluguel,
sendo que o pregão foi em março, eu acho. Então eu acho que falta às vezes um pouco de um planejamento um pouco melhor do setor competente para averiguar esses gastos desnecessários. Como falou, hoje o anteprojeto do vereador Luciano Baroni chega em boa hora, certo? E divide os negócios. E quanto à questão de valores de aluguéis e metragem, cabe fazer um planejamento um pouco melhor, uma escolha melhor da sala, ver valor adequado. Será que a necessidade de pagar um valor de 8 mil? Não sou contra a Brigada Militar, jamais sou contra a Brigada Militar, jamais sou contra a segurança. Acho que tem que valorizar a segurança, acho que tem que ter segurança, tem que ter tudo. Capaz no local aqui embaixo, tem tantas salas desocupadas hoje no momento, eu acho que seria mais cabível pagar 8 mil para uma sala de poucos metros quadrados. Aí você resume que tem 2 pavilhões na 21 de abril, que gastam, acho, uns 4 mil de aluguel. Qual a diferença? Local pode ser o lugar. Então, acho que falta um pouco de planejamento em questões de aluguéis e salas. Certo? Tem muito conveniente estudar bem as possibilidades de aluguéis, onde nós podemos colocar certo setor, não espalhar muito. Vereador Luciano. Obrigado, Matheus. Essa explicação que o vereador traz aqui mostra o que é a burocracia no serviço público, né? 11 meses para conseguir se habilitar uma sala, para conseguir tornar ela própria para ser utilizada. Mas essa questão dos aluguéis, Matheus, dá um debate muito grande. E eu respeito demais a opinião do vereador Denir, dos outros vereadores que entendem que devem alugar ao contrário da minha. É completamente normal. Inclusive, no Jornal da Cidade foi falado que a gente tem opinião divergente. É óbvio. Se não fosse assim, botaria-se um toco aqui, que o toco ia acompanhar a opinião de um vereador, que é a mesma. Então, opiniões são divergentes e o debate é importante. O vereador Denir fala imobilizar 2 ou 3 milhões num prédio, mas quando se constrói 2 quilômetros de asfalto, não é imobilizado 2, 3 milhões naquele trecho de asfalto? De certa forma. Então, é uma posição, e eu entendo, mas só que cabe um debate, sim, os administradores têm que analisar. Não sei também as taxas de juros que são cobradas, eu chutei aqui aquele dia, mas acredito que tenha financiamento, que pelo menos um estudo há de ser feito. Quando eu fiz o estudo aqui para a construção da Câmara de Vereadores, eu fui atrás de aluguéis, de metro quadrado, enfim, para se ter uma noção. E eu entendi na ocasião que não era viável alugar e sim construir. Mas o momento agora mostra diferente. As condições, a cobrança, então, enfim, é diferente. Esses serviços, Matheus, que estão descentralizados, são importantíssimos, o vereador falou. E é necessário que o executivo alugue, só porque não tem espaço físico. Mas é importante também essas informações para ver o que é a burocracia no serviço público. Acho que não podemos ficar 11 meses para conseguir estabelecer, criar um programa e pagando aluguel dessa forma. Mas é bem lembrado o assunto, bem trazido para cá. Obrigado. Obrigado, Matheus. Então, eu deixo aqui hoje, novamente, que toda essa crise que teve aí, até um ano atrás, não se conseguia uma sala aqui em Barbosa. Não se conseguia nada. Hoje nós podemos rever, sim, esses aluguéis aqui no município. Por que não? Hoje podemos. Porque olha as salas que tem aí para alugar. E tem gente aí pagando para o IPTU, luz e água quase, amanhã depois. Isso mudou. Agora, não vão admitir, lá na rua 21 de abril, 2 galpão, pagar 4 mil? Eu acho que não vão botar um psiquiatra, um médico, uma ginecologista, uma secretaria de educação dentro de uns galpão. Vou fazer uma comparação galpão com salas. É admissível. Não é por aí o caminho. Eu acho que está caro hoje, podemos rever. Vamos ver se conseguimos um lugar melhor. Quando termina esse contrato aí com a DPM, com a Brigada Militar, com o município, para uma sala melhor. Até não gosto que fique ali em cima. Eu gostaria que ficasse aqui na 21 de abril. A brigada aí na entrada da cidade, na entrada aqui do Barão, a Carlos Barbosa, eu acho que aí seria o lugar da Brigada Militar. Então, por isso que eu digo, nós podemos rever. Há pouco, na outra sessão, o Daniel me ajudou, que tem uma que nós achamos o resto eu acho que não tem, acho que é até normal. Para os metros quadrados, tem que ver que sala é, que artigo é. Não é galpão, é salas. Tem que ser coisas boas para atender o pessoal desse povo de Carlos Barbosa. Para o imposto tem que ter um lugar adequado.
Tá caro, podemos rever, vamos rever. Agora não vamos comparar galpões com salas de atendimento clínico, psiquiátrico, educação, segurança. Vamos com calma. Sou favorável de fazer uma revisão, colega vereador. Eu acho que fez o pedido em boa hora, eu acho que tem que ser feito, temos que fiscalizar, mas agora também dá o tempo. Que o próprio partido teu aqui, colegas de vocês, não querem que constrói, querem que você pague aluguel. E bate ferro. Por que vocês não brigam com eles? Não, fulano, nós temos que construir também. Aí eu gostaria também. Agora, vocês do próprio partido não têm sintonia para vocês estar discutindo essa ação de aluguéis. Obrigado, vereador Matheus. Sem dúvida, Baroni, eu acho que realmente nós temos que ter opiniões, e cada um tem a sua opinião aqui e defende ela. Então, o que falou também, falou Davi, temos que analisar quando foi alugado esta sala, se existia alguma alternativa para ter um aluguel mais barato. Agora tem que ver quando termina esse contrato, se consegue renegociar para baixar o aluguel, porque hoje tem sala sobrando. Mas o país não vai ficar sempre como está. Logo, logo a economia começa a mexer e as coisas vão mudar. Então, a opinião divergente é importante, mas é importante que a gente debata e encontre um melhor caminho que atenda a necessidade da população. Um aluguel 11 meses parado, acredito que não foi parado, Matheus. Talvez, se você buscar a fundo, vai ver que precisava um ponto para poder encaminhar o processo de instalação. Então, tu tem que alugar um ponto, se isto for realmente a necessidade para encaminhar. A mesma coisa do SAMU, talvez tu tinha que ter lá já um contrato de aluguel, uma sala pronta para poder encaminhar para receber a instalação. Então, tudo isso tem que analisar. Simplesmente vir aí colocar que ficou 11 meses parado, eu não posso concordar. Porque tem uma burocracia, como falou o colega vereador Baroni, então isso tudo temos que analisar friamente, com calma, buscar todos os dados para chegar e encontrar realmente o que está acontecendo. Mas eu volto a defender, se a gente fosse construir tudo que tem que construir aí para amparar esses serviços que o município está prestando à comunidade, que não são poucos serviços, eu não sei quanto custaria. Mas podemos fazer um levantamento e ver quantos milhões teria que se empregar aí. O asfalto, como você falou, Baroni, sim, é imobilizar, mas é infraestrutura para a comunidade. E eu acredito que... Terminou seu tempo, vereador. Tem que pensar, sim, e avançar nesse assunto. Obrigado. Sim, eu agradeço a parte. Eu acho que nós estamos desvirtuando um pouquinho a função dessa discussão, e principalmente quando alguém acusa que o partido A, B ou C não tem legitimidade para discutir. Olha, convenhamos, cada um tem suas ideias, suas convicções. Aqui nós estamos em 11 vereadores, são 4 partidos diferentes, e acredito que tenhamos a possibilidade de ter ideias e pensamentos diferentes. Eu acho que o que está em discussão, principalmente, é um aprofundamento, um planejamento que nós achamos que falta a este governo, um planejamento a médio e longo prazo. E isto, nós como oposição, podemos dizer de cadeira, que temos que fazer uma revisão geral em uma série de formas da administração pública municipal de Carlos Barbosa. Não vai muito tempo, e eu alertava isto há mais tempo, vai chegar um momento que o Poder Executivo Municipal não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. E este momento está chegando. Por quê? Planejamento. Temos que saber planejar. Custo-benefício para a comunidade. A prefeitura é uma prestadora de serviço, e como isso tem que fazê-lo da melhor qualidade. Então nós estamos discutindo aqui coisas sem, não vou dizer sem fundamento, mas sem termos, digamos, dados concretos na mão. Precisamos de dados. Eu não tiro a razão nem do Denir, nem do Baroni, precisamos ter dados. O Executivo tem a responsabilidade de nos mostrar números, mostrar dados. Quanto custa construir, quanto custa alugar, custo-benefício com dinheiro público da comunidade. É isto que eu, como partido, parte de um partido político, defendo. Não vou dizer que está certo ou está errado. Precisamos fazer levantamentos a médio e longo prazo. Isso que a sociedade moderna precisa e os dias atuais nos obrigam. Era isso.
Obrigado, Matheus, pela parte. Matheus, eu só vou me referir a essa sala que ficou, pelo que eu vi, 11 meses sendo paga sem uso. Eu acredito o seguinte, eu acho que um proprietário, se o proprietário vai alugar um local, um espaço, se a prefeitura, seja quem for que vai alugar, bom, eu vou ficar com essa sala é minha, mas o proprietário vai ter que me dar ela prontinha e eu vou passar a pagar no momento que eu alugar e vou passar a fazer uso, porque foi 40 e poucos mil reais, pago e vão. Isso nós temos que admitir. Aí teve um erro de planejamento, não sei o que aconteceu, mas alguma coisa muito errada está aí. O Matheus tem toda a razão de levantar. Quanto à divergência entre o partido da oposição, não é divergência. Eu acho que eu tenho o direito de expor meu voto, ter o meu pensamento e os demais vereadores o mesmo. Eu acho que nós somos livres para votar. Seria isso. Eu só vim aqui trazer as respostas, nos pedindo informações, o que é a verdade, o que respondeu o Executivo para o Legislativo. E eu não vim discutir preço e nem condições, nem metragens de aluguéis. Apenas estou expondo à comunidade todos os meus pedidos de informações que eu perguntei nos anos anteriores. A partir desse ano, eu estou planejando apresentar todos. E outra questão, eu só digo que capaz falta, como o Valmir falou, um pouco de planejamento. Eu não sou contra alugar aqui, nem lá. Planejamento, escolher o local apropriado, custo-benefício. E questão de aluguel, com certeza, 1 ano, 2 anos atrás, era mais difícil alugar uma sala, hoje está mais tranquilo. Só vamos pensar na renovação desse contrato de aluguel, que hoje a crise está aí. E a questão da sala parada 11 meses, capaz faltou um planejamento, certo? Eu não estou falando que é ruim, faltou planejamento executivo, deixar a sala em dia, só entrar com o mobiliário e alugar. Só isso faltou, planejamento do setor competente. Não estou justificando que foi pago, eu acho que foi capaz de gastar um dinheiro à toa por falta de planejamento ou organização. Porque o proprietário tem que entregar a sala, não digo 100% para entrar, mas todas as salas comerciais, deixa assim, tu faz a tua reforma. Agora 11 meses por causa da burocracia, um pregão saiu só em março, a sala alugada em agosto, então não funciona muito bem por aí. Só trouxe a realidade dos meus pedidos de informações. Será isso por hoje. Obrigado, vereador Matheus. Agradeço a presença dos colegas vereadores, da imprensa, da população que nos acompanhou até então. Convoco todos os colegas para a próxima reunião, agora dia 20, aqui no plenário, às 18h30. E declaro encerrado mais essa presente sessão, desejando a todos vocês uma boa noite e um bom retorno às suas casas.